Graças ao Eterno, graças ao Eterno. Só isso. Foi. Saúde a todos na paz do Mashiach Yeshua, amém? Todos tiveram uma semana abençoada, um sábado abençoado para você que guarda, celebra o sábado. Nós estamos gratos por essa maravilhosa oportunidade, porque tivemos uma semana melhor do que nós merecíamos. A misericórdia do Senhor tem nos alcançado e as suas bênçãos também. É a razão de nós nos encontrarmos nesta noite, neste lugar, para juntos louvarmos o Senhor, buscarmos Ele nas nossas orações, louvarmos a Ele demonstrando a nossa gratidão e também para aprendermos um pouquinho mais a respeito desse Deus Criador do Universo. Vamos passar a vida toda, se nós estudássemos todos os dias da nossa vida e morrêssemos com 100 anos, ainda não teríamos aprendido 10% daquilo que o nosso Deus é. Graças a Ele que Ele não nos recomendou isso, não pediu para o ser humano para conhecê-lo na sua totalidade, mas nos passou preceito, leis e mandamentos, os quais nós não apenas devemos conhecer, só conhecer, devemos fazer mais que isso, praticá-los, obedecê-los. Essa é a razão porque nós temos que sempre estarmos estudando as Escrituras, lendo as Escrituras, não fazendo isso só no momento do serviço, do culto, mas nosso lar, nossa casa, tirar um tempo para a leitura das Escrituras. Isso não é só para você que já é uma pessoa de idade, é da criança que já sabe ler até a pessoa idosa que consegue ler ainda todos. Isso, a Escritura, a Bíblia Sagrada é fonte de conhecimento, e nós, como futuros, preste atenção, amado, futuros governantes do mundo com o Mashiach Yeshua, por que nós temos que guardar os mandamentos? Porque nós vamos reinar com o Mashiach, e nós, tanto gentios quanto judeus, israelenses, salvos, durante o reino milenar, nós reinaremos com Yeshua e o povo de Deus, que vai governar o mundo. Esse dia está chegando, e se você é uma pessoa que não leva a sério as Escrituras, em primeiro lugar, dificilmente você vai alcançar a vida eterna, e se alcançar, não terá qualidades suficientes para reinar. Isso é sério. Por isso, quando o Eterno, quando Moisés chega ao fim do seu ministério, da jornada, que Josué assume o lugar de Moisés, no capítulo 1 do livro de Josué, de Yehoshua, nós vemos lá o Eterno recomendando para ele, para que ele não se apartasse da boca dele, do coração dele, o livro desta lei, mas que ele meditasse de dia e de noite, para que ele prudentemente se conduzisse e prosperasse em todo o caminho dele. A prosperidade do ser humano, seja em qualquer empreendimento, seja na vida familiar, na vida conjugal, na vida financeira, na sua saúde, nos seus negócios, se ele buscar com um coração sincero
se ele se dedicar a conhecer a Deus, ele vai ser uma pessoa próspera, prudente, bem-sucedida durante o tempo da sua vida na terra, e herdará o reino de Deus, e reinará com Mashiach Yeshua. Bem, queridos, os irmãos estão contemplando o tema do nosso ensinamento nesta noite, o reino milenar, aonde nós vamos morar. É isso. O que aguarda os santos e as santas, os remidos, os que estão abandonando a sua velha natureza, estão deixando para trás os seus velhos hábitos, costumes e práticas que são condenáveis pelas Escrituras. Não é eu não estou aqui para condenar nem você e nem o pecado, não, é as Escrituras que condenam, tanto nós, se vivermos uma vida, morrermos dos nossos pecados, quanto as Escrituras que dizem o que é pecado e o que é santidade. Uma vez que eu e você estamos aqui, você que tem uma aliança com o Eterno por meio de Yeshua, por meio de Jesus, você que está aqui congregando porque você deseja, porque você quer, então nós pensamos, eu penso, que você está disposto, você irmão, as irmãs, os irmãos e as irmãs, a pagar o preço que for necessário para alcançar a herança, as promessas e para vencer durante os anos da sua existência na face da terra. Por quê? Porque ninguém forçou a mim para que eu estivesse aqui, ninguém forçou você a estar aqui, de livre e espontânea vontade estamos aqui, somos voluntários e estamos aqui com única finalidade, pelo menos eu, a única finalidade de eu estar aqui, eu sei que a grande maioria, é porque nós queremos não apenas desfrutar das bênçãos de Deus na face da terra, não queremos apenas viver alguns dezenas de anos e morrermos simplesmente. Nós cremos nas Escrituras, e as Escrituras nos revelam que há muito mais do que aquilo que nós estamos vendo, daquilo que é conhecido pelo homem, e essa promessa se cumprirá na vida daqueles que desprezarem o pecado e abraçarem as leis, os estatutos e os mandamentos que o Eterno, que o Criador, que Deus prescreveu, entregou primeiramente por meio de Moisés, depois veio usando os profetas, depois usou o seu próprio Filho, conhecido nas nações por Jesus, mas o seu nome no hebraico, o seu nome original, pelo qual ele era chamado durante os dias da sua existência, é Yeshua, Esse veio para abrir a porta, dar a oportunidade, ofereceu-se como o resgate os resgates pelas vidas dos seres humanos, daqueles que o reconhecerem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse Yohanan, como disse João. E se essa pessoa, se você fez essa aliança, se você tem essa aliança pelo sangue, pela morte do Mashiach Yeshua, e crê na sua ressurreição, crê que ele é um enviado, ungido de Deus, ou Mashiach, ungido de Deus, enviado, Mashiach de Israel, então você tem uma grande possibilidade de mantendo-se firme, mantendo-me firme, praticando, me aperfeiçoando, porque os anos de vida que ainda teremos, não é porque apenas Deus quer fazer isso, é para que eu e você venhamos nos aperfeiçoar, olhar para dentro de nós, usando as Escrituras como um espelho, para ver a nós mesmos, e diante dos defeitos que nós encontramos em nós, à luz das Escrituras, venhamos nos aperfeiçoar, venhamos deixar os erros e passarmos a constantemente, dia após dia, fazermos aquilo
aquilo que é agradável a Deus segundo as Escrituras. Não achismo, mas aquilo que as Escrituras mandam, porque se você crê que as Escrituras é a palavra de Deus, quantos creem aqui que a Escritura é a palavra de Deus? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta a sua mão. Se você crê, qual é a prova de quem crê? Como é que você vai provar que você crê que as Escrituras é a palavra de Deus? Como é que eu posso provar que as Escrituras é a palavra de Deus? Quando eu passo a moldar a minha vida, minhas palavras, minhas atitudes com o próximo, com o semelhante e com Deus, da maneira que as Escrituras prescrevem. Eu sei que se nós tivéssemos um culto público e tivesse centenas de pessoas, e eu fizesse essa pergunta, a grande maioria levantaria a mão, mas na prática negariam, porque crer que as Escrituras é a palavra de Deus, isso me faz responsável para praticar e viver da maneira que ela prescreve. Isso é crer para Deus. Essa é a fé que transforma e que leva à vida eterna. Não é a fé que eu creio, mas não obedeço. Essa é a fé que até Satã tem, que até os demônios têm, né? Jacob, Tiago diz que tu crês que existe um Deus, faz bem, mas até os demônios creem que existe Deus. Não leva a pessoa à salvação apenas crer que existe um Criador, que existe Deus, mas o que leva a mim e a você a alcançarmos a salvação, a vida eterna, sermos transformados, tomar posse da herança prometida, é obedecer o Deus que as Escrituras revelam para mim e para você. Então existe um reino que aguarda você e a mim, que estamos na jornada da fé, que estamos sendo aperfeiçoados na medida em que nós nos esforçamos para deixarmos aquilo que as Escrituras condenam e abraçando aquilo que as Escrituras aprovam, que Deus aprova. O reino que nos aguarda não é o reino dos homens, lá as leis são de Deus. Eu estou sendo preparado, estou treinando, você está treinando na prática da justiça, da verdade, da retidão, do amor, a fim de que, quando esse dia chegar, quando o Eterno dá a ordem por meio do arcanjo, como diz Shaul, como diz Paulo, quando o toque do shofar, a última trombeta tocar, nós sejamos chamados, possamos ouvir o chamado do Mestre, possamos nos encontrar com Ele, o chamado arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor, e assim ingressarmos com Ele no reino milenar e reinar sobre todas as nações da terra, juntamente com Mashiach Yeshua. Todos nós, a pessoa que cursa uma faculdade, seja para qualquer área, o que ele está fazendo? Ele está se preparando para assumir aquela profissão, sim ou não? A pessoa pode assumir a advocacia sem ter feito a faculdade de advocacia? Ou em qualquer outra área? Não pode. Seja qual for a profissão, você tem que ter as qualidades exigidas para que você ocupe aquele lugar. O lugar que nos foi oferecido também não é diferente. O lugar que nós vamos morar, o que aguarda a mim e a você, só é preenchido essas vagas por aqueles que são santos. A qualidade é santidade. E santidade é separação. Separação de quê? Do ímpio, do pecador, do mundo? Não, do pecado. Você pode ser uma mulher que tem um marido que não é crente,
que você pode garantir a sua salvação. Você pode ser um homem que tem uma mulher que não é crente, e você, obedecendo, você vai alcançar a sua salvação. E assim sucessivamente. Você pode ter um amigo que ele não é crente, você pode ter um vizinho que isso não vai atrapalhar, você pode trabalhar no meio, num grupo de pessoas, numa firma, numa empresa, onde as pessoas, você seja o único crente lá, mas isso não vai interferir na tua comunhão com Deus. Aleluia! Porque o nosso Deus é diferente dos demais que estão pendurados numa parede, por aí, né? O nosso anda dentro de nós. Nós carregamos Ele para onde nós vamos todos os dias. Aonde nós o buscarmos, nós o encontraremos, porque Ele habita em nós e está conosco. Disse o Mashiach e Yeshua que Ele estaria conosco. Então você e eu estamos aqui, e nos anos que ainda teremos sobre a face da terra, é uma oportunidade de não apenas ser abençoado, como a maioria só quer bênção, só quer os privilégios de Deus, da parte do eterno, não, mas de sermos santificados por meio da obediência à palavra, os mandamentos e estatutos do nosso Deus. O que é o milênio? Eu sei que alguns talvez não conheçam isso, e se você já conhece esse tema, né, nós vamos só apenas relembrar nesta noite. O milênio é um período de 1000 anos em que o Mashiach reinará na terra, ou seja, o reinado milenar de Yeshua, que é conhecido, né, Jesus. Cadê os microfones? Eu quero o microfone ali do lado dos irmãos, o microfone do lado das irmãs, porque eu quero que os irmãos, todos dois, levam dois. Entrega para a irmã, entrega para a irmã Jus. E o outro tu fica lá sentado também, com ele na mão. Você que tem Bíblia, se prepara para ler juntamente conosco, né? Lê para mim, que eu não vou ler o texto, o versículo, a igreja que vai ler. Se prepare para esse versículo, fica lá, meu filho. Apocalipse 20, eu quero que leiam Apocalipse 20, do verso de número 1 ao 6. Davis, leia para nós, meu filho, bem rápido. A irmã Júlia já achou. Então leia, irmã Júlia. E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Irmã Júlia, esse é Apocalipse 20, do verso 1? Continue lendo. Pode ler. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para mais não enganar as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Amém, amém. Uma das coisas que vai acontecer no milênio é justamente esse texto que a nossa irmã leu. Porque o que será o milênio? O que é o milênio? São 1000 anos de paz. No meio rabínico dos judeus, é conhecido como o Shabbat Gadol, que traduzido é
o grande sábado. Porque assim como o Eterno existe na sua palavra, que nós viemos trabalhar 7 dias, ou 6 dias, e no 7º descansar, é um prelúdio do grande sábado, porque, segundo as Escrituras, e segundo os estudiosos, os rabinos, 6 dias são do homem, 6. O 7º dia é do Eterno. Para o homem existe, para a humanidade, 6 milênios. Nós já estamos dentro do 7º milênio. Do 7º, 6 é do homem, o 7º é o grande sábado, o grande descanso do mundo. Vai chegar um dia que o mundo inteiro vai descansar. Descansar do quê? Da maldade, da perversidade, do pecado, descansar de Satanás e dos seus demônios, como o texto que a nossa irmã leu. Yohanan está na ilha de Patmos, como os irmãos sabem, exilado, preso, por causa de guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. E lá o Eterno se revela para ele, Yeshua fala com ele, mostra aquilo que haveria de acontecer no futuro, prestes à volta, o retorno do Mashiach Yeshua. E uma das coisas que o Eterno revelou para ele foi que Hassatan, o inimigo da sua alma e da minha alma, da nossa alma, o inimigo da humanidade, vai chegar um dia que ele vai ser preso. Hoje ele vive solto, por isso há tanto ódio, por isso há tanta desgraça, há tanta miséria, porque ele trabalha para que o homem, o ser humano, o homem e a mulher se afaste de Deus, não mantenha uma comunhão com Deus, não viva com Deus. Mas vai chegar um dia esse dia está muito próximo, que ele vai ser preso, a liberdade dele vai ser tirada, aleluia, para que o mundo tenha paz. Mas enquanto esse dia não chega, você e eu, para não sermos vencidos por esse inimigo, para ele não destruir a nossa vida, nós temos que estar amparados na obediência dos mandamentos de Deus, debaixo da proteção de Deus. Como é que a gente se protege de Satanás? Praticando a justiça, a verdade, o amor, o temor do Senhor, e o Eterno nos guarda, acampa os seus anjos, como diz as Escrituras, que o Eterno acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem é que teme a Deus? O que crê que Deus existe? Não, aqueles que o obedecem. Isso é temor. Temer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós vamos continuar. Então, dos acontecimentos que vai acontecer no milênio é justamente a prisão de Satã e de todos os seus chefinhos, os seus demônios serão presos juntamente com ele. Quando vai ter início? Quando vai acontecer? Iniciar depois dos seguintes eventos: grande tribulação. Não existe, amados, arrebatamento antes da tribulação. Nós vamos passar pela grande tribulação. No fim da grande tribulação. Por que aqui? Quem trará fim à grande tribulação? Os irmãos sabem. Israel, todas as nações da terra, segundo as Escrituras, se levantarão contra Israel
para eliminar Israel do mapa. Porque muito em breve se manifestará o filho da perdição, o iníquo, como diz o apóstolo Paulo, chama ele de iníquo, que é o anti-Machia, ou o anticristo, aquele que vai governar o mundo todo e vai eliminar todas as religiões. Porque hoje, no nosso país, por exemplo, você tem a liberdade de adorar até Satanás. A Constituição garante isso. Mas nessa época, quando esse homem do pecado estiver reinando, porque é o Eterno que vai entregar, é o Eterno que faz isso. Não se esqueça que ele mesmo disse: eu formo a luz e crio as trevas, eu crio o bem e o mal. Tudo vem dele, não existe outro além dele, ele é único, tudo provém dele. Satanás, ele não é inimigo de Deus, ele é criatura de Deus, para provar a mim e a você, para testar o ser humano, para pôr à prova o nosso amor e fidelidade para com Deus. Esse é o trabalho de Satã. Mateus capítulo número 24, do 30 ao 31. Ainda antes de ler, a prisão de Satanás por 1000 anos, a destruição do anticristo e do seu exército, do falso profeta, e a inauguração e o julgamento das nações vivas. Isso vai acontecer no início do reino milenar. Lê, Deus. No 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais agitarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Yeshua vem inaugurar o milênio, quando ele se manifestar nas nuvens, como diz aí, o último shofar, a 7ª trombeta. Lembram da 7ª trombeta? A 7ª trombeta já tocou. Os mortos no Mashiach, salvos, ressuscitarão primeiro, como diz 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo. E os mortos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e todos se encontrarão com o Mashiach nos ares, e descerão juntamente com ele para a inauguração do reino milenar. Existe por aí o arrebatamento às escondidas, mas isso não é, os teólogos estão errados na sua teologia. Mas o próprio Mashiach diz que assim como o relâmpago fuzila, corta do oriente ao ocidente, assim será a vida do Filho do Homem, todo olho o verá. É o que diz a palavra. Nós não vamos para o céu, não vamos. Quando aconteceu o arrebatamento, nos encontramos com Mashiach Yeshua e descemos com ele. Lembrem que Yeshua, quando ressuscitou, ele não era um espírito, ele tinha um corpo que podia ser tocado. Ele comeu peixe após a ressurreição. É o corpo que os santos no Mashiach, após o arrebatamento, tanto vivos como mortos, terão um corpo incorruptível, onde a doença, a velhice, as dores
não terão lugar, onde a morte não tem mais poder. O apóstolo Paulo diz: quando isso que é corruptível for tragado pela incorruptibilidade, então se cumprirá o que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Aonde está a morte, ó morte, o teu arguilhão, o teu poder? Aí o apóstolo Paulo diz que o arguilhão, o poder da morte é o pecado. E aqueles que ressuscitaram já venceram o pecado, e os que foram transformados, porque venceram o pecado durante os seus dias de vida, praticando a palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, santificando as suas vidas e esperando o Mashiach Yeshua. Então esses santos descerão, aleluia, com o Mashiach Yeshua sobre o Monte das Oliveiras, da onde ele subiu ao céu. Ele vai descer novamente sobre o Monte das Oliveiras, como diz o profeta. Então o Monte das Oliveiras vai se fender, e vai ficar um vale, e durante a perseguição o povo de Israel vai fugir do anticristo e dos seus exércitos por entre aqueles vales. Mas Yeshua, que veio para defender o povo de Israel, e quando Israel olhar para ele vindo nas nuvens do céu, como diz o livro, o texto que o nosso irmão Diácono leu, o sinal do Filho do Homem aparece no céu, e ele vem com poder e grande glória. Ele manda os seus anjos, traz as pessoas, os seus santos são reunidos dos quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é o arrebatamento conhecido. Os santos serão reunidos, por quê? Porque eles estão prontos, estavam esperando, estavam preparados, abandonaram as suas vaidades, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que não é do Pai, mas é do mundo. Eles abandonaram, preferiram serem tidos até pelos seus familiares como abestados, doidos e etc., como são chamados, negaram as suas próprias vidas, aleluia, e passaram a praticar a palavra, obedecer os mandamentos. Esses serão chamados não apenas para a salvação, mas para reinar sobre a humanidade. E quando Yeshua reunir, que eles descer, ele vai destruir primeiro a besta e o falso profeta. São os dois. E depois, como diz Apocalipse no capítulo 19, que mostra Yeshua vindo sobre um cavalo branco e atrás dele muitos dos exércitos celestiais. E ele tem uma espada aguda que sai da sua boca, para com ela ferir as nações. É a palavra da justiça de Deus. E o narrador, Yohanan João, continua dizendo: e o nome com que se chama é a palavra de Deus. Sobre a sua cabeça há muitas diademas, muitos prêmios, muitas coroas. E na sua coxa e no seu manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que luta e peleja com justiça. Ele sozinho pisará o largar da ira de Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Então, a besta é o anti-Mashiach, o anticristo, que estará reinando sobre a terra. Reuniu todas as nações para destruir Israel. Israel, se vê aflito, clama pelo socorro de Deus. Deus jamais, aleluia, pode falhar nas suas promessas. Ele prometeu que os filhos de Abraão habitariam em Israel, Jerusalém, para todo o sempre. E quando eles clamarem, aleluia, o Yeshua vai vir
E quando eles verem Yeshua, vai se cumprir aquele texto que o profeta diz: olharão para mim a quem traspassaram e lamentarão como aqueles que choram pelo primogênito, como aqueles que lamentam pelo seu unigênito. Então se cumprirá aquilo que o apóstolo Paulo diz: e todo Israel será salvo. Aleluia! Israel vai ser salvo nesses dias, no caso da aflição, e pela misericórdia de Deus, porque quando Deus faz a promessa, a aliança, Ele nunca quebra. E Ele prometeu que Israel voltaria a ser uma grande nação, voltaria a habitar na sua própria terra. Louvado seja o nome do Senhor. Está acontecendo, amado, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos Israel está voltando. Ainda existe um processo, mas tudo vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel e já tem cumprido muito daquilo que ele já tem prometido, daquilo que ele prometeu, melhor dizendo. Apocalipse ainda no 19, Apocalipse 19, verso 20 ao 21. Quem achar primeiro pode ler, por favor. O monstro foi feito prisioneiro junto com um falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença, com aquelas coisas que ele havia enganado, que tinha sinal de monstro, que havia adorado a imagem do monstro. O monstro é falso, e o falso profeta foi jogado vivo no lago de fogo, que queima com enxofre. O seu exército foram mortos pela espada, que saiu pela boca daqueles que estavam montados no cavalo branco. E todas as aves comiam da carne daqueles que não queriam mais. Aleluia! Esse é a besta, vai ter um profeta. Nós que cremos no Mashiach Yeshua e guardamos os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, não devemos ter medo, porque Deus é justo. Quantos creem que Deus é justo? Digo amém. Amém. Deus é justo. E se a pessoa não quer obedecer à verdade, o próprio Deus envia a mentira, envia o erro, para que em tudo Deus seja glorificado. Deus nos dá o que queremos, amados. Mas não é só aquilo que pensamos, é aquilo que desejamos de coração e de alma. Se a pessoa ama de coração e de alma o pecado, e a satisfação do seu coração é a maldade, isso ele vai ter. Deus dará a ele, dará a ela. Mas se você ama a Deus e deseja no seu coração ser santo, obedecer a Deus, mesmo que não haja forças em você, Deus te dará, porque é o desejo do teu coração, e Ele vai cumprir. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse monstro, que é a besta, a tradução que Magda leu é a tradução dos dias de hoje. Então, essa besta, esse monstro é a besta, e o falso profeta é o servo dele. Esse falso profeta vai fazer sinais, maravilhas, milagre, a ponto de fazer fogo descer do céu à vista dos homens, para que todos aqueles que não creram na palavra de Deus, creiam na mentira, para que sejam lançados, condenados e paguem pela sua rebelião contra Deus, porque o pecado é rebelião contra Deus. E o salário do pecado, da vida de pecado, é a morte. Mas como diz Shaul, o apóstolo Paulo, o dom gratuito de Deus, dom é a vida eterna no Mashiach Yeshua, porque o Eterno não criou o ser humano para a perdição. Não criou. Quem vai participar do milênio? Quais serão os eleitos que vão participar do milênio? Os salvos, compreendendo os fiéis de todas as épocas, os salvos.
desde Noé, ou do nosso pai Adão, desde lá até a instauração, a inauguração e a implantação do reino pelo Mashiach Yeshua, todos que viveram obedecendo a Torá, que estejam vivos ou que estejam mortos, participarão do milênio. Claro, com privilégios. Você que estará santo, santa, que esteja vivo ou morto, teremos, todos os salvos terão privilégios, porque Apocalipse no capítulo 5, quando Yohanan fica preocupado, João fica preocupado, porque não se viu no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que pudesse olhar para o livro, abertura dos 7 selos, Apocalipse capítulo 5, e nem olhar para ele. E João começou a chorar, desesperado, e um ancião veio para ele e disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele pode abrir o livro, tomar o livro e abrir os seus selos. E quando isso foi dito pelo ancião, os seres celestiais, os 4 seres viventes, que são os 4 querubins, os 4 querubins, se prostraram diante do Eterno, daquele que estava sobre o trono, e disseram, disseram para Yeshua, tu podes, tu és digno. Ele disse, porque Yeshua, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o seu livro, quebrar o selo, tomar o livro e abrir os seus selos. E aí os seres louvam o Eterno, porque diz, e exaltam o Mashiach Yeshua, diz assim: porque tu foste morto e com teu sangue compraste os que procedem de todas as nações, tribos e línguas, e fizestes para Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra durante 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os salvos, diante do dilúvio, aqueles que foram fiéis, como Enoque, como Sete e tantos outros que foram fiéis, como Adão, que Adão se arrependeu, Eva também, como Abel, que foi morto por Caim, um justo, todos que já estão descansando no pó, todos eles aguardando o toque do shofar, a última trombeta. E uma coisa que é maravilhosa, que um dia desse nós estávamos comentando, é que quando a trombeta tocar, para eles, parece que foi ontem. Porque eles estão dormindo. Eles vão despertar do sono. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E parece que passaram alguns segundos desde o tempo de dilúvio, 5.000, 6.000 e poucos anos atrás, parece que já passaram apenas segundos para eles. E todos nos reuniremos no espaço. Serão milhões de pessoas, amados. Não é poucas pessoas. Por isso, como o nosso irmão Áquila leu, muitos dos ímpios serão mortos, os exércitos de todas as nações da terra, que subiram contra Jerusalém, com o propósito de exterminar Israel, serão exterminados. Sabe lá quantos milhões de pessoas vão morrer? E o espaço que esses vão deixar vai ser preenchido pelos santos que ressuscitarão desde Adão até os dias atuais, aleluia, em que aconteceu o arrebatamento. Já pensou? O Eterno é maravilhoso. Ele tira o lixo,
os que o odiaram, os que rejeitaram o seu amor, rejeitaram a sua salvação, rejeitaram Yeshua, eles serão destruídos para que os santos ocupem o lugar deles na terra. Porque se ficasse todo esse povo, né, que subiu contra Jerusalém, se não houvesse essa morte dos ímpios, o mundo talvez ficasse até impossível de caber. Porque quando Yohanan vê os da tribulação, ele vê ao redor do trono em Apocalipse, do mar de vidro, é uma multidão que não se poderia contar, de salvos, de eleitos, homens e mulheres que procedem de toda a tribo, língua e nação, salvos de todas as épocas. Nunca deixou de ter gente salva, amados, porque o Eterno não perde, Ele é fiel, e Ele faz toda a vontade dEle. Não há quem pode impedir o seu agir, a sua poderosa mão. Tessalonicenses, vamos ler Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Outros já abrem Apocalipse 24, do 4 ao 6. Esse texto já foi lido, né? Do 4 ao 6 já foi lido. Então, Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ih, amados, hoje tem ensaio, né? Nós não estamos nem na metade. Aleluia. Já acharam, amados? Pois então lê, meu filho. Achou, lê. Pode ler. Aquele que achar primeiro lê, porque tem que ser bom de Bíblia. Aqui que a gente, assim é que a gente sabe quem é que está lendo a Bíblia, quem é que está perdido, fica vasculhando a Bíblia para lá e para cá, está perdido. Lê, por favor. O tempo está correndo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Yeshua ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares. E assim estaremos com o Senhor. Aleluia. Amém. Eu já citei esse versículo. Esse é o plano de Deus que se cumprirá em breve. O que eu e você temos que fazer? Vamos nos preparar. Podemos continuar trabalhando, você pode continuar com seu esposo, com a sua mulher, com seus filhos, com seus pais, trabalhando na empresa, isso não vai mudar nada. Agora guarde a sua vida na obediência da palavra de Deus, esteja com a sua bagagem pronta, porque o Mashiach Yeshua está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora, aleluia, mas ele certamente vem. Como diz em Apocalipse: eis que cedo vem, e o meu galardão, diz ele, trago comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Pratique aquilo que a palavra de Deus diz que é santo, que é justo e que agrada a Deus. Porque se você, mesmo como crente, não se preocupar em agradar a Deus, quando o anti-Mashiach se manifestar e começar a sua obra, você vai cair na dele. Você vai ser enganado, enganada, porque você não serve a Deus com sinceridade. E os irmãos sabem que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos, não é verdade? Porque o Eterno conhece o caminho do justo, mas o ímpio perecerá. A terra não mais será amaldiçoada. O que vai acontecer? Depois do estabelecimento do reino milenar, não haverá mais maldição na terra. Glórias ao nome do Senhor. Os irmãos sabem por que a terra foi amaldiçoada e está amaldiçoada até hoje? Vamos ler Gênesis rapidão, né, amado? Quem já achou, já levanta. Gênesis
3, Gênesis 3, capítulo 14, verso 14, melhor dizendo, 3, 14, e ainda em 3 e 17, o mesmo capítulo. 13, 14, 17 e 18. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 17, 18. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Aleluia. Vou te já preparar aí, Isaías 55, 12 e 13. Está ouvindo, amado? A terra está até hoje amaldiçoada por causa do pecado. Do pecado. Quando nós estamos em pecado, nós estamos amaldiçoados, não tem jeito. É a palavra, e não só nós, mas a nossa volta. Aquilo que pertence a você, meu irmão, está amaldiçoado. Adão perdeu logo a comunhão com Deus, olhou e viu que estava pelado, e Eva também, e o Eterno deu a sentença. Ele morreu espiritualmente, se separou de Deus, e tudo aquilo que estava entregue na mão dele foi amaldiçoado por Deus. Agora leia para nós, com a alegria da nossa alma, que esperamos a redenção. Leia aí 55, Isaías, Eixaias 55, do 12 ao 13. Vocês saíram alegre da Babilônia. Levanta, meu filho. Vocês saíram alegre da Babilônia. Serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Aonde agora os espinhos crescerão sem teste, muitas aparecerão onde agora só cresce nada. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Aleluia. Se nós entendermos, essa tradução dele é um pouco diferente, nós ficamos assim perdidos na linguagem, mas aonde nascia o espinheiro, vai nascer o cipreste, uma árvore rara, né? Nos lugares que onde... Quero que alguém lê aí na tradução, uma tradução mais explicada, porque basta uma Bíblia, meu filho, uma tradução na linguagem, a de João Ferreira de Almeida, né? Outra aqui, é mais compreensível, porque a gente fica perdidinho, né? Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta, e será para o Senhor por nome, por sinal do Eterno, que nunca se apagará. Aleluia. Por que, amado, que vai acontecer essa mudança? No lugar onde tinha um espinho vai nascer a murta, a faia. Por quê? Porque a maldição foi removida, porque o pecado será tirado da terra pelo próprio Deus. Quem promove o pecado? Satã. Ele vai ser tirado e somente haverá a santidade, porque o próprio Mashiach estará reinando a partir de Jerusalém com os seus santos espalhados sobre toda a terra. Aleluia! Já imaginou, amados, o que aguarda os santos? Por isso vale a pena eu e você nos esforçar e lutarmos contra as paixões do nosso coração, contra o desejo da nossa carne, para impormos
aleluia, a vontade de Deus sobre a nossa carne, sobre o nosso ego, sobre a nossa vontade. Isso é servir a Deus, isso é ser santificado. Quem é santo faz a vontade de Deus. Quem não é, não importa se ele é crente ou não, ele faz a sua própria vontade e anda pelos seus próprios caminhos. Porque o título de crente não nos leva a lugar nenhum, mas a prática da santidade no nosso dia a dia é que nos qualifica para pertencermos, sermos realmente família de Deus, adotados por meio da obra do Mashiach Yeshua. Que o Eterno continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando amor pela sua lei, pelos seus mandamentos, para que naquele dia, nesse dia que acontecerá muito em breve, possamos ser achados por dignos de estarmos em pé na presença do Filho do Homem, aleluia, ouvirmos o seu chamado. Bendito seja o Senhor para sempre. Vamos ficar de pé. Bendito Pai, no nome do Mashiach Yeshua, te agradecemos por esse momento, Pai, que passamos na tua presença, por cada vida aqui presente. Pedimos que o Senhor derrame da tua graça e da revelação por meio do Ruach HaKodesh, do teu Espírito Santo, Pai, para que possamos entender, compreendermos e amarmos a tua palavra, os teus mandamentos, e praticarmos ele com alegria, Pai, e guardarmos o testemunho de Yeshua com prazer em nossa alma. Nós te pedimos todas essas bênçãos no nome do Mashiach Yeshua. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Nós temos uma senhora nos visitando nesta noite. É parente sua, é irmã Laura? Sua mãe? Como é que a igreja está feliz com a presença da irmã e quer deixá-la